Agora já sabemos o raciocínio clínico por trás dessas três condições que mimetizam com tanta facilidade a doença venosa. Mas como efetivamente vamos fechar esse diagnóstico da doença venosa? A resposta é simples, o diagnóstico é clínico, baseado em sinais e sintomas sugestivos e exame físico ali condizente. Agora, existem aqueles pacientes que você vai ter uma dificuldade um pouco maior de realizar esse diagnóstico clínico. Por exemplo, lembra aqueles pacientes que eu falei que 15% dos pacientes que têm úlcera venosa têm uma concomitância de insuficiência arterial também? Então, nesses pacientes que têm úlcera de perna e nos pacientes que têm vários fatores de risco cardiovascular, é interessante que você pesquise a insuficiência arterial. E o melhor método para fazer isso é com o índice tornozelo braquial, ou ITB. Aqui ele está esquematizado, vocês não precisam ler, porque ele está em francês, a menos que vocês queiram treinar, mas eu vou explicar tudo aqui em português, não tem problema. Ele pode ser feito aqui com um probe de ultrassom, né, com um Doppler e um dispositivo que emita um som, ou pode ser feito também com o esteto e com o esfigmo, facilmente. E como é que funciona? Cada paciente vai ter dois ITBs, do lado direito e do lado esquerdo. O ITB do lado esquerdo é calculado por uma razão da pressão sistólica no membro inferior esquerdo sobre a pressão sistólica maior que for dos membros superiores. No ITB direito, vai ser a pressão sistólica do membro inferior direito sobre a maior pressão sistólica dos membros inferiores. Assim, o numerador é sempre a pressão sistólica do membro inferior, que você está calculando, se é direito ou esquerdo, e no denominador a gente vai ter sempre a maior pressão do membro superior, seja ele direito ou esquerdo, tanto faz. Beleza, galera? Então, outro exame que é muito solicitado também é a ultrassonografia com Doppler de membros inferiores. Ela possui algumas indicações precisas, como, por exemplo, os pacientes que você tem dúvida diagnóstica, dúvida que aqueles sintomas, aquele quadro clínico seja explicado somente por uma doença venosa. Então, por exemplo, aquele paciente da introdução, vocês lembram que tinha vários riscos cardiovasculares, né? Tinha ali vários fatores de risco para a doença cardiovascular, na verdade, e se apresentava ali com um edema bilateral de membro inferior. Nesse paciente, a gente não consegue clinicamente evidenciar se aquela doença é por causa de uma doença cardíaca, congestiva, ou se é uma doença local ali venosa. Então, nesse paciente, por exemplo, estaria indicado esse exame complementar. Outros exames, outra situação que está indicado a gente fazer esse exame é no paciente que tem úlcera de venosa. Justamente porque neles é interessante que a gente faça uma avaliação ali estrutural um pouco mais detalhada, porque dessa forma a gente sabe quem tem ou não indicação de fazer procedimento cirúrgico. Beleza? Então, aqui mais à frente nós temos um Doppler, não é de membros inferiores, é de pescoço, na verdade. Aqui nós temos os dois vasos mais importantes, que é a jugular interna e a carótida. Nós temos um vaso aqui grande, que tem fluxo pulsátil e não é compressível, que é justamente a artéria carótida. E um outro vaso aqui um pouco mais reduzido, com um lumen um pouco mais fininho, um fluxo laminar e compressível de acordo com a pressão que o ultrassonografista faz com o Doppler. Essa é a veia jugular interna. A coloração aqui, ó, vermelho e azul, não quer dizer que é sangue arterial ou venoso, mas somente que possui um fluxo anterógrado ou retrógrado. Depende apenas da forma que o ultrassonografista ali configura no aparelho, beleza? Então, galera, recapitulando, o que nós temos para diagnóstico da insuficiência venosa é diagnóstico clínico, é baseado em sinais e sintomas sugestivos. Pacientes que você suspeita de uma insuficiência arterial concomitante, você deve fazer o índice tornozelo braquial, ou ITB. Paciente que tem dúvida diagnóstica ou paciente com úlcera de perna, de etiologia venosa, você vai solicitar a ultrassonografia com Doppler de membros inferiores. Então, galera, sobre diagnóstico, era isso que a gente tinha para conversar.